Bom, na aula de hoje, então, eu vou fazer a demonstração de uma experiência, né, exotérmica. Então, a gente vai ver como que eu posso medir, né, determinar quanto de calor está sendo liberado. Então, para nossa experiência, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar, então, um copo de Becker, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós também vamos precisar, para essa experiência, de um tubo de ensaio. Então, um copo de Becker, um tubo de ensaio. Para medir a temperatura aqui, eu vou utilizar um termômetro digital, né, para a gente poder medir a temperatura. Vamos reagir, né, o ácido muriático que está presente na estrutura do decapante com, né, aparas de alumínio. Então esses vão ser os materiais que vão ser utilizados, né, na nossa aula prática. Então o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos colocar as aparas de alumínio dentro do nosso tubo de ensaio. Então aqui, pessoal, eu pesei, né, essa amostra de alumínio, né, e determinei então que a massa desse material aqui é de aproximadamente 7 gramas então. Então aqui dentro tem 7 gramas de alumínio que vão reagir, né, com o nosso composto. Agora eu vou adicionar uma determinada quantidade de ácido muriático para fazer a nossa reação acontecer. Então vejam, eu estou colocando 7 gramas de alumínio, mas aqui dentro, pessoal, eu não sei quanto de ácido muriático eu coloquei, tá? Não sei nem a concentração de ácido muriático dentro dessa mistura. Ácido muriático, para quem não sabe, é o ácido clorídrico, tá? Na concentração aí inferior a 33%, e algumas impurezas então. Então, o ácido clorídrico, né, que está presente no ácido muriático, vai reagir com o alumínio, então, da nossa reação. Como a nossa reação ela é um pouco lenta, eu vou ter que esperar alguns minutos para ver a nossa reação acontecer. Então, se vocês observarem aqui, né, nesse primeiro momento, vocês vão ver que não está acontecendo nada. Nós temos o alumínio apenas interagindo com o nosso ácido muriático, ok? Então aqui algum tempo depois, né, de iniciada a reação, vocês conseguem observar que está se desprendendo algumas bolhas, né, da superfície do alumínio. Então essas bolhas, pessoal, nada mais são do que o gás hidrogênio presente, né, que se desprende do ácido muriático, né, do ácido clorídrico, numa reação de deslocamento. Então esse gás é um dos produtos que a gente observa na reação então entre o ácido clorídrico e o alumínio. Mas não é aqui ainda o principal ponto que eu quero demonstrar para vocês. Então, pessoal, essa reação está no início, né? Vai liberar bem mais energia dentro do sistema. E assim, eu não tenho como determinar quanto de energia está sendo liberado, né, nesse momento, porque eu não estou medindo a temperatura. Então, eu não tenho como, por exemplo, né, eu vou utilizar aqui o meu termômetro, né? Então, na ponta metálica eu tenho um sensor de temperatura e aqui o visor para medir, né, quanto que eu tenho, né, de temperatura. Então, eu não posso colocar esse sensor direto ali porque o ácido pode corroer esse meu termômetro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, em uma embalagem contendo água, vou colocar essa água dentro do meu copo de Becker. Então, vejam aqui, ó, tô colocando lá dentro do meu copo de Becker, tá? Não preciso colocar muito, porque eu quero só ver ali, mais ou menos, que cubra o alumínio que eu estou utilizando, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o termômetro, vou ligar ele, e vou medir a temperatura do líquido dentro do meio de reação. Então, vou colocar o meu termômetro aqui. Então, vou medir quanto de temperatura eu tenho, né, nesse meio de reação. Então, o meu termômetro está estabilizando ali, então vejam, a temperatura está baixando. E o que que vai acontecer? A energia produzida na minha reação química, ela tem que ser transferida para algum lugar. Então vejam, o calor, ele é energia térmica em movimento, então ele tem que ir para algum lugar. Então ele vai sair do meu meio de reação, vai passar para a água. Então a água, né, ali já estabilizando o nosso termômetro, 3,5 graus, ela vai receber essa energia proveniente da minha reação química, ok? E essa energia, então, ela vai alterar
a temperatura, né, da minha reação então. E vejam, a temperatura está subindo, já subiu 1,1 graus. Eu vou deixar ele filmando para a gente ver o quanto de temperatura, né, ele vai conseguir atingir ao final do nosso processo. Então aqui observando, ó pessoal, já passou um certo tempo, nós, né, podemos acompanhar aqui então que houve uma elevação significativa na quantidade de calor, né, que foi transferida do meio de reação para a água. Então esse procedimento, pessoal, é aquele mesmo procedimento que eu falei para vocês da bomba calorimétrica, onde a energia oriunda da combustão, né, de uma amostra de alimento, ela é transferida para a água e aí eu consigo determinar quanta energia ele tem. Bom, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem nesse sistema, esse sistema ele está aberto, tá? Então a gente pode entender que parte do calor que está sendo produzido na minha reação química, ela pode estar sendo perdida para o meio, ok? Então o ideal, né, nesse tipo de reação química é que vocês né, façam em um ambiente onde eu não tenha perda de energia. Por exemplo, eu poderia envolver esse meu copo de Becker, né, com isopor, né, colocar dentro daquele suporte para latinha de isopor ou daquele suporte para garrafa, né, de isopor, e assim criar um ambiente que ele não sofra influência externa, ele não perca calor para o meio externo. Então, né, essas questões devem ser levadas em consideração. Mas para a gente poder demonstrar, né, que está sendo liberado energia, então essa demonstração, né, ela cumpre o seu propósito. Então voltamos, né, com a nossa reação. Vejam, né, houve mais um aumento significativo de energia. Agora aqui vocês conseguem observar, né, claramente aqui, né, nessa parte o fenômeno de efervescência, né? Então vocês conseguem ver que o material está reagindo. Então até quando que vai efervescer essa reação? Até quando a gente vai ver essa questão da formação de gás? Isso aqui vai acontecer até que haja ou ácido clorídrico na solução de reação ou alumínio disponível para reagir, tá? Observem que a coloração, né, da solução, né, como vocês podem observar aqui, né, essa coloração ela se alterou de transparente para um cinza claro, por aí. Então isso se dá a questão da formação de outra substância, né? No caso, alumínio mais ácido clorídrico forma o cloreto de alumínio, né? Então, como a gente demonstra na equação química representada. Outra coisa também que a gente pode perceber, pessoal, que no momento, né, no início da reação, a temperatura mais fria, a formação de gás hidrogênio, ela é mais lenta. À medida que a temperatura do meio de reação ela vai aumentando, a reação ela vai ficando mais rápida. Então a gente consegue ver uma interferência da energia, né, que é liberada dentro do processo na velocidade da reação. Então a gente, dentro da química, tem um capítulo específico para estudar, né, que é o capítulo de cinética química. Então a gente consegue observar esse fator dentro dessa experiência. Então essa experiência, apesar dela ser uma experiência simples, a gente consegue abordar vários parâmetros, né, que são interessantes dentro do estudo da química numa única demonstração. Então, na ponta do tubo de ensaio eu prendi um pedaço de bexiga ali, no caso de luva cirúrgica, né, porque eu não achei a minha bexiga, mas eu quero que vocês percebam o seguinte: vejam que a luva ela tá se mantendo ereta, ó. Se eu pegar essa luva e apertar ela vai se manter firme. Por quê? Porque ela está cheia de gás. Da onde está vindo esse gás? Ele está vindo, né, do gás hidrogênio produzido na reação de deslocamento. Então, é um atributo que eu tenho para poder determinar o quanto está sendo produzido num determinado material. Tá? Então, uma experiênciazinha bem bacana para a gente estar fazendo, né, em feiras de ciências e tudo mais. Quanto vai ser armazenado? Outra coisa que a gente percebe, por exemplo, né, é que se eu pegar aí um volume suficiente de gás hidrogênio para inflar, né, essa luva, formar uma bexiga com ela vai flutuar. Por quê? Porque o gás hidrogênio ele é menos denso do que o ar. Então isso faz com que ele se eleve em altitude. Então uma experiência bacana também é você encher, né, bexiga com esse gás e promover o efeito da flutuação. Então,
Um detalhe que eu acabei deixando passar, olha o valor da temperatura do nosso termômetro. Então veja, a reação está acontecendo, veja o valor que chegou a nossa temperatura. Então, né, para mim subir essa variação, né, de energia que eu estou observando, eu consigo então determinar, né, qual a quantidade de calor que está sendo desprendida desse material então. Então veja, pessoal, o alumínio, né, ele já está dançando dentro do nosso tubo de ensaio, está sendo deslocado, né, sentido ascendente por conta das bolhas de hidrogênio que já estão sendo produzidas em grande quantidade, né, fazendo então que o alumínio ele suba e ele desça dentro do tubo, ó. Vocês conseguirem observar, olhem aqui nessa parte aqui do tubo, ó, quantidade de bolhas que estão sendo formadas, né, nesse momento. Outro detalhe interessante, olha a temperatura 12,9, né, chegando aí próximo da casa dos 13 graus. Então vejam quanta energia está sendo liberada nesse processo de reação. Então são 7 gramas de alumínio reagindo com ácido clorídrico, pessoal. Lá no cálculo estequiométrico eu consigo fazer algumas previsões, né, levando em consideração alguns fatores então. Então aqui, pessoal, só para a gente então, o alumínio, do papel alumínio, ele reage com o ácido clorídrico, que está presente no ácido muriático, e nessa reação eu vou formar o quê? Eu vou formar um composto chamado de cloreto de alumínio mais gás hidrogênio, né? Dadas as proporções estequiométricas, então eu vou ter que 2 mols de alumínio reagem com 6 mols de HCl, formando então 3 mols de H2 e 2 mols de cloreto de alumínio. Então, essa reação química aqui, pessoal, ela me permite que eu possa fazer algumas extrapolações, né, em relação ao comportamento dos meus compostos. Então, a partir ali, né, daqueles 7 gramas de alumínio iniciais, eu consigo então determinar, né, quanto que eu vou produzir de cloreto de alumínio, quanto que eu vou produzir de gás hidrogênio e assim por diante, né? Então só para a gente ter essas informações aí que são bastante pertinentes, né, dentro da nossa experiência. Então, pessoal, nossa reação aqui ainda está acontecendo, né? Então só a gente fazendo essa parte final da aula, então encerrando, né, esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tipo, ele é um vídeo bem didático mesmo, né? Por isso que ele é um pouco mais longo do que o normal. Mas espero que vocês aproveitem, né, essas informações aí para estar enriquecendo o conhecimento de vocês em química, tá? Então não deixem de curtir e compartilhar, ok? Não deixem de se inscrever no canal. E ali, pessoal, aquela dicasinha que eu dou para vocês sempre, quando precisarem de tirar dúvidas, né, em matemática, eu recomendo, né, o canal do meu amigo professor Marlon. Então vou deixar, né, um card aí para vocês estarem acessando. Muito obrigado e até a nossa próxima aula então. Então, pessoal, aqui, ó, minha assistente de gravação, né, se despedindo aí de vocês de mais uma aula. A outra menorzinha também quer aparecer, quer fazer um close, né? E assim, ó, recado que as meninas deixam para vocês aí que estão assistindo o vídeo. Se forem reproduzir a nossa experiência, por favor, usem proteção, usem luva, usem jaleco, tá? Manipular esses produtos, eles podem oferecer um certo risco, e tomar cuidado no momento de vocês eliminar esse material. Então, muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula. Né, Pipoca? Né, Francisca? Deem tchau para eles, né, então. Até mais, pessoal.